Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa quarta teleaula. Para quem não se lembra, eu sou o professor Valdeci Araújo e nós estamos tratando da gestão de custos nessa quarta teleaula e hoje o nosso objetivo é saber um pouquinho mais sobre o critério de rateio e também adentrar nas informações envolvendo os elementos básicos de custos. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês um pouco mais sobre esses dados da nossa aula de hoje, o que a gente pretende conversar com vocês. Vamos lá para o quadro, a gente já te mostra aqui. Então vamos falar sobre esse ciclo de custos, como é que ele vai funcionar e também a gente vai tratar desse critério de rateio. Lembrando que quando a gente fala sobre o critério de rateio, ele está relacionado aos nossos custos indiretos. Então eu já te mostrar aqui os objetivos aqui, conhecer como funciona esse ciclo de custos. Lembrando que é uma atividade que nós já começamos a tratar desde a primeira teleaula, sobre quais são os passos que esse gestor ele precisa dar para conhecer esses custos. E depois, vamos trabalhar a prática aqui com o nosso rateio, e que dentro dos rateios ali nós vamos realmente falar sobre os custos indiretos. Sempre para começar, a gente faz uma pequena explanação de tudo que foi visto até agora. Nós vimos a necessidade realmente de se conhecer essas terminologias e também as nomenclaturas que são utilizadas em contabilidade de custos, para que haja uma comunicação mais interessante entre as pessoas que estão envolvidas nessa tomada de decisão. Quando se fala em uma depreciação, quando se fala em um sistema de custeio, quando se identifica os custos para saber se eles são diretos, se são indiretos, onde estão as despesas, os custos, e a partir disso é que a gestão ela começa a acontecer de uma forma adequada, lá naquele departamento, ou então lá naquela máquina que tem um consumo maior de energia elétrica, por exemplo, e aí a gente vai trabalhar todas essas informações. Lembrando que conhecer também essas terminologias, elas são essenciais para a gente continuar as informações de contabilidade. Quando a gente vai falar sobre os métodos de custeio, e dentro dos métodos de custeio existem práticas também. Existem algumas atividades que são utilizadas para resolver isso e sempre nas informações aparecem lá. É custo indireto, é variável, é fixo. Vocês terão isso também nas questões da avaliação, por exemplo, quando você tiver que encontrar, por exemplo, uma margem de contribuição. Quando você tiver que determinar qual é o lucro que essa empresa ela terá, levando em consideração que ela tem uma receita, ela tem os custos diretos, os custos fixos e custos variáveis. E a partir disso você faz uma análise, como a gente já fez nos exercícios anteriores, você pega e chega lá no resultado final. Tudo bem? Quando a gente fala sobre os custos fixos e variáveis, está bem claro para a gente que o custo fixo ele não tem a alteração independente da quantidade que é produzida, e o custo variável, por outro lado, a gente pensa na matéria-prima, eu aumento a produção, aumento também o meu custo variável. Essas duas informações é que deram subsídio para a gente entender mais sobre a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição é a receita total que essa empresa tem, ou em alguns casos, quando ela tem o seu preço de venda, isso seria o resultado dessas vendas, menos a soma dos custos variáveis e as despesas variáveis. Aí eu consigo encontrar a minha margem de contribuição. Dentro dessa margem de contribuição, eu posso ter a margem de contribuição total. O exercício ele pode iniciar assim: a receita total da empresa é X valores, e aí ela tem um custo variável de um valor, despesa variável, e também o exercício ele pode apresentar outras informações, ele pode apresentar o valor do custo fixo e da despesa fixa também. Mas se o objetivo dele é encontrar a margem de contribuição, nós não precisamos considerar as informações de custos fixos e despesas fixas, somente custos e despesas variáveis. Tudo bem? E aí eu consigo chegar no meu resultado. Se ele apresentar um valor total, disser também qual a quantidade que está sendo produzida e pedir essa margem de contribuição unitária, é só a gente fazer uma divisão. Todos os cálculos que a gente fez aqui, todos eles dá para ser feito numa calculadora simples. Você vai poder fazer a utilização dessa calculadora durante a avaliação. Então, dá para a gente conseguir levar de uma forma muito tranquila. Depois, conhecendo essa margem de contribuição, é que a gente caminha um pouquinho mais para falar sobre o lucro. O que eu faço? Eu pego a minha margem de contribuição, que eu já consegui chegar na minha margem de contribuição total unitária, faço uma subtração dos custos fixos
e das despesas fixas. São aqueles valores que eles não vão ter essa alteração independente da quantidade produzida. Aí eu consigo chegar lá no meu lucro, que essa empresa realmente ela pretende. Nós falamos também que todo esse levantamento que a gente faz aqui a respeito de conhecer esses custos tem vários objetivos, entre eles seria a formação do preço. E para formar esse preço, pode ser feito com base nos custos que essa empresa tem, ou então pode ser feito também o levantamento apresentação desse preço de venda com base no valor que o mercado está disposto a pagar. E é claro, quando a gente faz uma gestão adequada, eu vou analisar todas as vertentes ali para que eu consiga formar um preço de venda que ele seja adequado para a empresa. Nós falamos na última aula a respeito dos métodos que são utilizados para chegar nesse preço de venda, para fazer a alocação de todos esses gastos. Nós falamos do ABC, que é o Activity Based Costing. O que acontece? Ele vai fazer um levantamento da atividade e aí, com base nessa atividade, ele vai identificar todos os custos que estão sendo envolvidos nesse movimento. E aí tem várias atividades, geralmente as grandes empresas aqui fazem a utilização desse custeio ABC. Falamos do RKW, um método de custeio que ele é alemão. O que ele vai fazer? Ele vai verificar todos os custos que a empresa tem, todos os gastos, além das despesas. Então, tudo que acontece de gastos da empresa, ele vai atribuir ao produto e ali a gente precisa simplesmente informar ali qual é a margem de lucro que a empresa precisa ter para chegar no preço final. Apesar de estar em desuso, muitas empresas utilizam aí como uma ferramenta gerencial. E depois, nós falamos também sobre o custeio meta, esse Target Costing, que é esse método de custeio que ele é japonês, grandes empresas já fizeram a utilização dele, que vai verificar o quê? O valor que o mercado está disposto a pagar por determinado produto. A empresa vai realmente analisar toda essa movimentação de custos, então todo esse trabalho que nós fizemos, para saber se realmente é viável a fabricação desse produto, a produção desse determinado item. Se realmente for interessante, a empresa consegue fazer a fabricação e aí também consegue ter a sua margem de lucro preservada, ela vai lá e vai fazer a fabricação desse produto. Lembrando que essas tomadas de decisões, elas são adversas, né? A empresa ela pode trabalhar com uma margem de contribuição menor, ela pode trabalhar com um lucro menor, contanto que ela tenha uma outra forma de suprir essa necessidade ali. Eu vou ganhar, a minha margem de lucro é 5, mas eu vou ganhar 4 nesse, no outro eu vou ganhar 6, e aí depois lá no final, realmente, a gente consegue fechar todas as nossas ideias ali. E dentro de todo esse pensamento, a gente já falou bastante coisa, já. A gente já conheceu essas terminologias, nós falamos sobre os métodos de custeio, nós falamos para vocês também que depois, enquanto gestores, contadores dessas empresas, você precisa saber o sistema de acumulação que essa empresa tem. É um detalhe a mais para você, para saber se esse sistema de acumulação é por processo ou se é por ordem. O processo tem uma linha de produção. As máquinas são todas disponibilizadas para fazer uma fabricação em série. Ao final, nós temos todos os gastos que esse produto, essa peça, ela acumulou durante o seu desenvolvimento, e aí eu atribuo todo esse custo a esse item. E depois, aquela empresa que trabalha por ordem de produção. Por ordem, ela recebe várias encomendas e para cada item que ela está fabricando, nós temos o quê? Uma ordem de serviço, anotando todos os gastos que foram envolvidos nesse processo. Isso pode acontecer em qualquer tipo de empresa, né? Nós falamos para vocês uma empresa prestadora de serviço, demos um exemplo lá de um hospital. Todo esse trajeto que o paciente ele tem durante o período em que ele fica internado lá no hospital, por todos os departamentos que ele vai passar, aí nós temos uma ordem de serviço médica para fazer a análise de cada uma das situações. Fica um pouco difícil aqui para a gente imaginar as várias possibilidades e tantas empresas que vocês vão poder se deparar, mas o interessante é o seguinte, o controle. Há necessidade de que o controle aconteça, de que você realmente conheça todos os departamentos, todos os movimentos que essa empresa tem, para que você realmente consiga atuar aí de uma forma legal com a gestão, enquanto contador, aí é claro, vai ser um leque de possibilidades, né, com auditoria, com controladoria, com várias verificações que serão feitas dentro dessa empresa. Mas os custos, é muito interessante a gente conhecer e fazer um controle adequado desses valores.
Quero agradecer a participação de vocês lá na nossa aula atividade. Nós já começamos com uma prática, já colocando vocês em uma situação em que havia necessidade de fazer um rateio, que é o conteúdo realmente da nossa aula de hoje. E o pessoal aí conseguiu desenvolver de uma forma muito tranquila, tiveram algumas dúvidas, isso é interessante. A gente sempre fala aqui que essas dúvidas, elas fazem parte realmente desse entendimento que a gente precisa. E aí os tutores de sala ali, todo mundo atento, muitos polos conseguiram chegar no resultado final da nossa atividade. Para que não haja dúvida, nós vamos fazer a resolução dessa atividade com vocês, bem passo a passo aqui para você entender e ficar registrado também na nossa aula. Tendo dúvida, você pode rever a aula e também saber como a gente chegou em cada um dos resultados que foram apresentados. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa câmara de documentos, a gente já faz uma verificação aqui dessa aula atividade, que tinha como objetivo aqui a indústria de fechadura de segurança aqui, e ela tem 4 modelos de fechadura. Ela tem a fechadura F1, F2, F3 e F4. E ela vai trazer aqui que em determinado período foram produzidas, olha aqui, 100 unidades. Essas 100 unidades serão informações que a gente vai utilizar lá no final do exercício. Muito bem, ele está dizendo que a matéria-prima aqui, ela custa R$ 3,00 o quilo e que a mão de obra direta custa R$ 5,00 a hora. Cada um desses produtos, ele tem um consumo aqui em quilos e também tem um consumo aqui em horas para que esse produto ele fique pronto. Depois, ele também traz mais informações aqui para a gente, lembrando que esses dados que são apresentados aqui, nós vamos utilizar para gerar esses outros fatores aqui. Vamos lá. Ele tem custos indiretos de fabricação. Sendo custo indireto, eu vou ter que utilizar o nosso critério de rateio para chegar no meu resultado final. Então, eu tenho aqui supervisão de produção 5.000, energia elétrica da produção 14, 8.000 depreciação e seguro 6.000. Até aqui tudo bem, vamos às informações. A gente tem que ficar muito atento a isso aqui, olha. Os custos indiretos de fabricação são comuns aos 4 produtos. Quer dizer, eu vou ter que utilizar o critério de rateio para todos esses produtos aqui. Detalhezinho, olha, a energia elétrica e a depreciação dos equipamentos, eles são rateados pelos produtos de acordo com o tempo gasto nas horas de mão de obra direta. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que esses primeiros aí, eles vão ter uma depreciação diferenciada. Então, eu sei que, vamos ver aqui, energia elétrica e depreciação. Energia elétrica e depreciação, esses 2 itens que estão aqui no meio, nós vamos fazer a depreciação com base na mão de obra direta. Eu vou ter que utilizar esses dados aqui, ó, aqui em cima, aqui, mão de obra direta, para que eu possa fazer o rateio desses itens. Tudo bem? A gente já volta aqui e depois ele continua dando informações para a gente aqui de que a supervisão de produção e o seguro da fábrica, eles vão ser rateados aqui de acordo com a matéria-prima. Então, a gente volta lá para você entender que ele está dizendo que a supervisão de produção, então eu tenho esse cara aqui, ó, supervisão de produção, e o seguro da fábrica, ele está dizendo que serão rateados de acordo com a matéria-prima. Eu vou ter que utilizar os dados aqui da matéria-prima para ratear cada um desses itens aqui. Tudo bem? E aí, é claro, ele vai continuar dando as informações de posse desses dados aqui. Ele vai pedir na letra A, calcular quanto foi gasto aqui de custos diretos em cada produto. O cálculo aqui ele é muito tranquilo. Como é que eu vou conseguir saber quanto foi gasto de matéria-prima e quanto foi gasto de mão de obra direta para esse produto F1? Simples. Eu volto aqui e verifico que para a fabricação do F1 foram gastos 500 quilos. 500 vezes 3, que vai dar 1.500. 100 horas vezes 5, que vai dar um total de 500. É o que a gente tem aqui, olha, 1.500 e 500. Está vendo aqui? Matéria-prima são os custos diretos. Esse procedimento nós vamos utilizar para todos os outros. A gente já verifica aqui que o total dos custos diretos de F1 é 2. F2, F3, F4, cada um tem o seu valor aqui, tudo certinho. Agora, esse aqui é o nosso detalhe, que é para fazer o rateio. Aqui, ó. Ratear os custos indiretos de fabricação dos 4 produtos, seguindo os critérios estabelecidos para rateio. Lembra lá? A energia elétrica e depreciação, nós vamos utilizar a mão de obra direta. E a supervisão e o seguro, vamos utilizar a matéria-prima.
Vou mostrar para vocês aqui um deles que é bem tranquilo para a gente chegar nesse valor aqui de 1.785,71. Como é que eu vou fazer isso, professor? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, esse total aqui do F1. Então, eu vou fazer a pequena utilização. Vou pegar 500, vou dividir esse valor por 1.400. Aí, se eu fizer essa divisão aqui, eu consigo chegar no número decimal. E depois, eu multiplico esse valor por 5.000. E aí, eu consigo chegar no valor lá de 1.785,71. Então, de novo, vou pegar, como eu estou falando sobre a supervisão de produção, e para fazer a supervisão de produção, ele está dizendo que eu tenho que utilizar, vamos ver aqui, supervisão de produção, eu tenho que utilizar a matéria-prima. Então, supervisão de produção, matéria-prima, esse está aqui. Então, vou fazer uma divisão, vou pegar 500, divido por 1.400 e depois multiplico por 5.000. Se eu fizer essa continha aí, eu vou chegar aqui no meu total de 1.785,71. Tudo bem? Um detalhe aqui para energia elétrica. Professor, como é que a gente chegou nesse 5.600 aqui? Primeiro eu tenho que verificar a energia elétrica, a depreciação é feita de que forma? Energia elétrica é utilizado a mão de obra direta. Então, para chegar nesse 1.600, o que eu tenho que fazer? Vou lá no meu início, verifico a mão de obra direta e vou fazer o seguinte cálculo. Muito bem. Energia elétrica. Então, eu vou pegar aqui o valor de 100 horas aqui e vou dividir pelo total. 100 dividido por 250. Aí, eu vou chegar no valor lá de 0,4 e eu faço uma multiplicação desse valor por 14.000. Se eu multiplicar por 14.000, 0,4, eu consigo chegar no meu total aqui de 5.600. Tudo bem? Então, esse procedimento ele vai ser utilizado para todos os nossos rateios, mas levando em consideração, até coloquei uma atenção lá no chat lá, energia elétrica, depreciação, usa mão de obra, supervisão e seguro, utilizamos a matéria-prima. E aí, esse procedimento eu vou seguir para todos esses outros itens aqui. É um cálculo bem bacana. O que pode acontecer aqui? Então, deixa eu dar uma informação para vocês. Quando você estiver fazendo o seu cálculo, de repente ali eu quero, os valores não estão chegando muito próximos, eu tenho alguma diferença ali nas casas decimais. Quando você estiver usando a calculadora, o interessante é você não zerar a calculadora. Quanto mais dígitos decimais tiver na sua calculadora, mais próximo do resultado nós vamos conseguir chegar. Tudo bem? Então, faça a divisão, cheguei lá no número irracional, ele tem várias casas após a vírgula, deixo, e depois eu faço a multiplicação pelos 5.000, pelos 14.000, e consigo chegar no valor mais próximo do que foi apresentado no gabarito para vocês. Tudo bem? Continuando lá a nossa resolução, depois de ter encontrado os valores aqui dos custos indiretos de cada um dos produtos, como a gente fez ali, tudo certinho, aí eu tenho a letra C. Ele está dizendo, determine quanto foi gasto de custo direto e custo indireto. Professor, é fácil, olha aqui, total dos custos diretos do F1, está aqui em cima, olha, 2.000, então eu coloco aqui 2.000. Total dos custos indiretos do F1, também está aqui, 12.728, eu coloco esses 12.000 aqui e faço uma soma. Aí eu tenho o total gasto de custo direto e também de custos indiretos de cada um dos produtos. Percebam lá que nós temos apenas quatro produtos aqui para a gente fazer esse cálculo. Lembrando que se você estiver numa empresa, existem as planilhas eletrônicas, existem alguns softwares que vocês podem utilizar, que vai realmente apresentar esses cálculos aqui de uma forma mais rápida, mas é sempre interessante fazer uma conferência lá, porque as pessoas que fazem a alimentação do sistema podem cometer falhas e os sistemas também. Chegamos aqui no nosso total dos gastos. Letra D e última aqui. Determinar o quanto cada unidade produzida de cada produto, lembrando que foram produzidas 100 unidades de cada tipo. Agora, olha, eu vou pegar aqui o total dos meus custos diretos e indiretos, que é o que a gente vai fazer também na nossa aula de hoje. Vou dividir pela quantidade produzida aqui e eu tenho o meu custo unitário de produção. 147,29 para F1, 106,97 F2, F3, 89,93, 40,31 para o F4. Tudo bem? Então, qual é o detalhe? A gente tem que ficar muito
esperto aqui no nosso enunciado. O enunciado é que vai trazer informações ali muito bacanas lá para a gente conseguir chegar no resultado que a gente precisa para conseguir realmente determinar qual o valor. As questões que vocês podem se deparar. A avaliação ela pode pedir lá, qual o total dos custos diretos? Se a gente fosse essa atividade ali, muito fácil. Eu verifico qual é o total de custo direto de cada um dos itens, faço a soma ali que são 2 e chego no meu valor. Pode perguntar qual é a soma dos custos indiretos. Também, vocês viram ali através da planilha que eu consigo determinar a quantidade de custos indiretos por cada uma das fechaduras, a 1, 2, a 3 e a 4. Porém, o exercício pode ir além, ele pode perguntar para vocês qual é o custo total de cada uma das fechaduras. Aí eu tenho que somar os custos diretos e também os custos indiretos para que eu possa conseguir chegar no meu resultado. Então, tudo isso precisa ser analisado o quê? O que está pedindo lá no enunciado de vocês. Tudo bem? Hoje vocês vão colocar em prática também um pouco mais dessas atividades aí relacionadas ao critério de rateio e talvez uma pergunta, o professor já está adiantando aqui, que você pode ter. Professor, qual é o melhor critério de rateio para a gente utilizar na resolução das nossas atividades de acordo com o tipo de empresa que a gente estiver utilizando? Já já a gente vai falar sobre isso com vocês. Primeiro, vamos começar a falar sobre esse ciclo de custos. Como funciona os ciclos de custos? São os passos que realmente precisam ser dados aqui. O primeiro passo qual é? Primeiramente, nós vamos fazer o quê? A identificação dos gastos que essa empresa tem. Eu identifico que ela tem vários departamentos, ela tem os gastos que acontecem em cada um deles, eu verifico as faturas que eu recebo, tudo bem. Aí qual vai ser o nosso segundo passo? O segundo passo vai ser a separação dos gastos em custos e despesas. Apesar que muitas empresas entendem como gastos iguais para essas duas terminologias, nós vamos fazer a separação de cada um desses itens. Mesmo se a empresa estiver trabalhando somente com um produto, e eu sei que, ao final, todo o gasto que essa empresa tem será atribuído àquele produto, eu posso ainda identificar quais são os gastos que acontecem como custo, que são os gastos que acontecem lá no setor de produção, e também os gastos relacionados à despesa, que são aqueles gastos que acontecem lá no setor administrativo, gasto com marketing, a mão de obra dos funcionários que trabalham lá no escritório, a energia elétrica, os materiais de escritórios que são utilizados. Então, tudo isso eu consigo fazer essa separação. E quando a gente fala nessa separação, também, quando você estiver, enquanto gestor de uma empresa, precisa verificar como é que esse barracão, lá no barracão está todo mundo junto lá, o pessoal de produção, e aí o escritório também. Então, você vai fazer uma separação. Você pode determinar uma área em que, a partir daquele espaço, nós vamos entender somente como produção, e um outro espaço vai ser entendido como a área que vai fazer realmente a parte administrativa dessa empresa. É claro, a empresa elas vão crescendo, e aí a departamentalização ela vai acontecendo. Vão sendo separados por departamentos, aí você consegue realmente fazer um cálculo bem mais interessante. Quando a gente fala, um exemplo das empresas do agronegócio, a gente tem a fazenda, onde acontecem todos os gastos lá, que são custos, né, da inseminação, o pessoal que trabalha com os animais, mas nós temos o escritório, que ele pode estar lá na cidade mesmo, ou então pode estar em uma outra cidade. Então, os gastos que acontecem lá no escritório, nós vamos entender como despesa, a gente vai fazer toda essa separação. Lembrando que quando a gente trabalha com produtos, a gente tem uma visão lá dos nossos custos, existe uma contabilização, tem que saber quanto é que tem o meu estoque, tem que fazer uma demonstração do resultado de exercício, levantar lá meu balanço patrimonial. Também no agronegócio a gente tem que trabalhar com essa situação. Então, os animais que são os ativos vivos dessa empresa, alguns deles passam por depreciação, outros somente estoque. Então, tudo isso precisa ser verificado. Eu estou falando isso porque eu sei que alguns alunos trabalham em algumas regiões em que o agronegócio realmente ele é predominante. E, de repente, você trabalhando como um profissional nessa situação, você precisa saber também que, mesmo sendo uma empresa que é voltada para essa atividade, ou se tem lá a pecuária trabalhando com os animais, ou simplesmente as plantações lá, você precisa saber que a gente também tem todo um procedimento para verificar quais são os custos que essa empresa tem, quais são as despesas, existem depreciação dos equipamentos, nós temos aqueles itens que têm uma vida maior, duram lá mais de um ano, outros têm uma colheita que acontece a cada 6 meses, e tudo isso você vai determinando.
Se é uma empresa prestadora de serviço, também. Eu preciso ter o máximo de informações suficientes para que eu possa realmente fazer uma gestão de uma forma adequada. Continuando lá, como a gente fez a verificação aqui, a separação desses gastos, o próximo passo seria fazer uma classificação desses custos. E a classificação, como seria? Para saber se esses custos eles são diretos ou se eles são indiretos. Aí seria um tipo de verificação desses gastos. Também eu posso tentar verificar aqui, então olha aqui se eles são diretos ou indiretos, ou se eles são fixos ou se são variáveis. Tudo bem? Diretos, verificação de uma forma tranquila. Indireto, precisa utilizar os critérios de rateio. Fixos, independe lá da quantidade produzida. E o variável, ele varia de acordo com a produção. Então, perceba que a cada passo que nós, enquanto gestores, vamos dando aqui, nós vamos aperfeiçoando um pouco mais essas informações. E depois, a gente fecha aqui, fazendo a apuração dos custos do nosso período aqui. Utilizando lá os métodos de custeios adequados para a verificação desses gastos e feito a apuração dos custos, nós podemos tomar as nossas decisões ali de uma forma bem interessante. Tudo bem? Então, esses são os passos que nós vamos dar lá na empresa. É claro, dependendo do tipo de empresa que você vai realmente atuar enquanto profissional, nós precisamos fazer a identificação, depois nós vamos localizar esses gastos, fazer uma separação ali, depois aperfeiçoar um pouco mais essa separação, ter dados mais apurados a respeito desses itens e depois lá no final eu tenho o meu resultado a respeito de todos os custos. Utilizei os métodos de custeio, já fiz a verificação do sistema de acumulação dessa empresa, tenho dados. A partir dali, eu sei quanto realmente eu vou gastar para fabricar aquele determinado produto. E ainda, eu sei quanto eu gasto de matéria-prima, sei quanto eu gasto de energia elétrica, sei quais são os profissionais envolvidos nesse processo e quanto eu gasto de mão de obra direta ou indireta, quais são os encargos envolvidos também para a fabricação. Então, você tem muitos dados. E com base nesses dados, fica muito fácil eu tomar uma decisão com relação à formação do preço de venda, com relação a uma possibilidade de crescimento da empresa, a fabricação de determinado item ou não, a continuidade ou a descontinuidade desses produtos. É claro que daí vai depender realmente aí de uma decisão que vocês vão ter com base em cada um desses dados. Por que conhecer realmente esses custos? Vamos lá, ter mais uma informação aqui. A classificação, por que classificar? Então, olha aqui, para um melhor gerenciamento desses gastos da empresa, a identificação desses custos e também as decisões que são futuras às tentativas que vocês vão ter aí no levantamento de cada um. Tá. Como a gente falou sobre essa gestão, e a gente vai entrar agora num assunto que é o assunto que realmente é interessante para a nossa aula também, não menos que os outros que já foram tratados, que é para falar sobre os custos indiretos. Vamos lá de novo, para identificar um custo indireto, eu sei que eu vou ter uma dificuldade para separar esses gastos para a minha empresa. Eu tenho aquele salário do supervisor que ele atende vários departamentos, 5 departamentos, por exemplo. Mas o salário dele também faz parte do custo de produção. Então, esse salário, eu preciso fazer uma distribuição. Ele tem um salário lá de R$5.000. Eu tenho que fazer uma distribuição proporcional para cada um desses departamentos. Ah, professor, é muito simples. Você tem 5, divide por 5, chega no resultado. Talvez o nosso cálculo não seja exatamente esse. Pode ser que um produto leve um menor tempo para fabricação, o outro um maior tempo para fabricar. Então, ele não pode ter a mesma participação nos gastos desse supervisor. Eu tenho que tomar uma decisão depois. Depende daquele produto lá que eu tenho uma parcela muito pequena do salário desse supervisor, eu estou colocando uma parcela muito alta. Quer dizer, eu vou supervalorizar esse produto em questão de custos. Isso não é interessante. Mas qual é o método de custeio mais adequado para eu fazer a separação desses gastos? Isso vai ter que ser verificado na sua empresa, o tipo que essa empresa vai utilizar, mas a dica é o seguinte: eu verifico lá qual é o maior gasto que eu tenho. Eu tenho uma indústria que faz a fabricação de tintas à base d'água, por exemplo. Então eu percebo que a energia elétrica é um fator predominante ali. Gasta-se muito de energia elétrica. Eu posso utilizar a energia elétrica como um critério ali, os quilowatts-horas utilizados como critério de rateio. E a gente vai fazer umas tentativas para verificar qual deles é que mostra a realidade da empresa,
olha, eu fiz o rateio e realmente os valores que eu encontrei aqui são valores muito próximos do que é uma realidade. A realidade desses gastos. Então, são valores aproximados, a gente faz uma estimativa desse valor dentro dessa distribuição. E ela é arbitrária. Você é quem vai decidir qual o melhor critério de rateio a ser utilizado. Vamos lá, vamos começar a respeito dos nossos conceitos aqui. Então, custos indiretos, eles somente podem ser apropriados, por sua própria definição, aqui de uma forma que, olha, indireta aos produtos, ou seja, mediante as estimativas que são feitas, critérios de rateios que são determinados, aquela previsão de comportamento dos custos aqui. Tudo bem? Se eu consigo entender isso, quando nós estamos falando sobre esse critério de rateio aqui, lembrando que esse critério de rateio ele é arbitrário. Nós vamos escolher a forma de rateio mais interessante para essa empresa, para que eu possa realmente chegar numa situação em que eu vou dizer, realmente, esse rateio que eu utilizei aqui, ele está com base na mão de obra direta, ou ele está com base na energia, e realmente ele mostra uma realidade da empresa. Eu posso utilizar o salário, ou então aquele gasto de energia elétrica que eu tenho lá por departamento, ou por metros quadrados, eu vou determinar. Mas nós vamos fazer umas tentativas, eu vou mostrar para vocês um enunciado que é bem interessante. Fique bem atento a esse enunciado aqui, que você pode ser cobrado em algo semelhante a isso aqui. É claro, com valores diferentes, com situações diferentes em outros tipos de empresa, mas se você determinar que o critério de rateio vai ser esse, ele não vai ser alterado somente em questão de valores aqui. Ó. Suponhamos que o custo total da empresa com o aluguel, custo fixo, ele seja lançado aqui ao departamento produtivo da fábrica. Então, eu tenho um departamento, eu vou lá, lanço esse aluguel. Para, posteriormente, a alocação desse custo aqui aos centros de custos correspondentes aqui. Efetuaremos nesse caso, tá? Então, seria uma tentativa aqui desse rateio com base na área de ocupação de cada unidade. O valor do aluguel, que foi determinado aqui, é um total de R$1.000. Lembrando que esse aluguel poderia ser de qualquer valor, mas aí nós estamos pensando ali em um aluguel de R$1.000, e aí eu vou utilizar o quê? Uma planilha, o enunciado, ele já está dizendo para a gente qual vai ser o critério de rateio utilizado, vai ser pela área ocupada. Então, acho que é o mais interessante. Eu tenho 3 departamentos, eu verifiquei a área ocupada de cada um, eu encontro um percentual de participação de cada um desses departamentos e faço uma distribuição. Eu sei que o produto, quando passar por aquele departamento, ele vai acumular um gasto no valor X. Determino qual o tempo também que ele vai ficar dentro daquele departamento, eu acho um valor proporcional de participação em cada um deles. Vamos lá, vamos fazer um rateio, porque o nosso objetivo aqui é ratear realmente o aluguel. Qual o valor do aluguel, professor? Está aqui, olha, o valor do aluguel é R$1.000. Os departamentos que foram apresentados aqui, nós temos departamento X, Y e departamento Z, área ocupada de cada um. Também isso aqui faz parte do enunciado, tá? Essa planilha, ela é apresentada para vocês. Área ocupada do departamento X, 100 metros. 250 do Y e o Z, 150. Total, se eu somar tudo aqui, eu chego a total de 500 metros. Esse valor de percentual é que você vai ter que determinar. E como é que a gente chega nesses valores? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Para encontrar o valor de X. A conta é bem simples. Eu vou pegar aqui o 100, que é esse total, vou fazer uma divisão pelos 500, dividido por 500, e aí eu chego num valor total aqui de 0,2. 0,2. Como eu quero percentual, então multiplico por 100, dando um total aqui de 20%. Aí já determinei aqui a participação do departamento X. O mesmo procedimento, tá, a gente vai utilizar para todos os outros. Eu vou pegar 250, divido por 500, 250 dividido por 500 dá 0,5, vezes 100, 50%. O outro, 150, divido por 500, chega no total lá de 0,3, multiplica por 100, aí eu tenho aqui 100%, então eu chego a um total de 30% aqui. Somando esses valores, fecha aqui o meu resultado com 100%. Ou seja, a participação do departamento X, 20%, do Y, 50% e do Z, 30%. Viram lá como a gente faz?
divide a participação dele pelo total. É igual a gente fez lá na nossa aula atividade. E agora, para finalizar, também a parte mais tranquila. Eu sei que eu tenho um valor de R$1.000 e que a participação de X é 20%. Quanto é 20% de 1.000? Então, multiplico aqui. 1.000 vezes 20%, total, R$200. 1.000 vezes 50%, R$500. 1.000 vezes 30%, total de R$300. E quando eu somo esses valores, eu vou atingir aqui o total aqui do meu aluguel. Esse valor aqui nos enunciados, ele pode trabalhar aí, apresentar também qualquer valor dessa fatura e também a área de ocupação aqui, ela pode ser alterada, a gente pode mudar os departamentos aqui, lembrando que se o objetivo é trabalhar a área ocupada, o nosso procedimento ele vai ser o mesmo. Então, a gente segue um padrão de resolução para essa nossa área ocupada, e aí depois, é claro, quando você tiver lá o seu sistema já funcionando tudo certinho, cada vez que tem algum tipo de alteração, você altera no sistema e sempre vai gerando lá os seus resultados para que você consiga chegar sem problema no resultado. Hoje, esse mês, a fatura foi de R$1.000. Digamos que depois que tem alteração no contrato, essa fatura lá teve uma alta do aluguel depois de um ano, o aluguel foi para R$1.300. Então, a gente ele só muda aquele R$1.300, a área de ocupação não mudou nada, faço as multiplicações, consigo chegar no resultado. Ah, professor, aumentou mais um departamento. Não tem problema, você coloca mais um departamento ali, tem que mudar os percentuais e o cálculo, perceberam ali que é muito fácil. Vamos lá, um momento de interação aqui com a gente, vamos ver qual a nossa pergunta, vamos lá no quadro, questão de reflexão. Como é feito o controle de custos em sua empresa? Só para a gente ouvir um pouco mais de vocês aqui a respeito desse controle. Lembrando que você, enquanto profissional, já atuando em várias empresas, como é que é feito lá o controle? Você participa desse controle? Ah, professor, aqui o pessoal utiliza só uma planilha do Excel, ou é feito só num caderno? Coloca para a gente aí a participação, daqui a pouco a gente volta.
Nosso foco aqui é trabalhar esse controle, então nós temos um pedido aqui para você dizer como é feito esse sistema de controle lá na sua empresa, pessoal de Alagoinhas, dizendo aqui que usa um sistema específico para fazer esse controle de custos. Muito bem, deixa eu ver, tem mais alguém aqui, pessoal lá de Jacobina, Mineração e Comércio utilizam sistemas de planilhas de Excel. Cada setor tem um centro de custos aqui com os seus respectivos rateios. Muito bem. Geralmente a gente tem o sistema de Excel, que é aquele pano de fundo, né? Gera lá outros dados, mas sempre voltado ali para as informações lá no Excel. Vitória da Conquista, algumas, principalmente as médias e grandes de grandes portes, que utilizam um sistema operacional para o controle de custos. Como em sua grande maioria, São Comércio utiliza o custo médio como apropriação dos custos aos produtos aqui a serem vendidos. Muito bem. Percebam aí, a gente está falando sobre essa tentativa aí de fazer esse controle em empresas comerciais, industriais, empresas prestadoras de serviços, a empresa de pequeno, médio e grande porte também, a gente sempre precisa ter esse controle adequado aí. Mandar um abraço pessoal lá de Uberlândia também, pessoal bem ativo lá na nossa aula atividade, além de vários outros polos lá. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E agora nós vamos para uma outra situação. Antes eu quero te explicar como vai funcionar. Como a gente está discutindo aqui qual vai ser o melhor critério de rateio para ser utilizado nessas empresas, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os mesmos dados, vamos fazer um rateio com base em uma informação. E depois, utilizando os mesmos valores, vamos fazer o rateio utilizando uma outra tentativa. E lá no final, nós vamos comparar para ver se tem alguma diferença entre essas duas tentativas que nós tivemos aqui. Então vamos lá, vamos começar já com os nossos dados aqui. Vamos lá para um exercício prático. A indústria modelo, ela produz 2 tipos de produtos e teve os seguintes custos nesse mês. Então vamos lá. Já apresentando para vocês aqui, sempre lembrando, os custos diretos, geralmente o exercício ele vai trazer para vocês aqui, a gente não vai utilizar critério de rateio para eles. Então eu tenho lá o produto A e o produto B. A matéria-prima utilizada para o produto A foi 10 mil, para o produto B 20. Mão de obra direta, 20 mil para A, 30 mil para B. Total aqui 30 e 50. Total dos custos diretos. O produto A, ele consumiu 30 mil reais de custos diretos e o produto B consumiu 50 mil de custos diretos. Percebam aqui que as horas máquinas do produto A é 120 e do produto B é 80. Professor, não tem nada errado. O produto A, ele tem um custo menor e consumiu mais horas, e o produto B tem 50 mil e consumiu menos horas. Aqui nós temos uma informação, né, que são valores inversamente proporcionais. É claro que, dependendo do tipo do produto que está sendo fabricado, tamanho, peso, isso pode acontecer nas empresas. Então, está certinho aqui para esse nosso modelo hipotético aqui. Nós temos 200 horas aqui, máquinas para fabricação. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos os custos diretos. Vamos continuar as informações do nosso exercício. Ele vai apresentar o seguinte dado. Os custos indiretos são supervisão da produção, nós vamos repetir esse valor para o exercício B, e a depreciação da fábrica, 100 mil reais. Porém, a participação do produto A e produto B, para nós aqui ainda é uma incógnita. E qual é realmente o total dos custos indiretos do produto A e do produto B? Para isso, a gente tem que saber que a empresa ela vai fazer o rateio dos custos para essa situação, tá, dos custos indiretos, quer dizer, o direto não vai precisar, é baseado aqui nas horas máquinas. Então, essas horas máquinas que a gente viu no slide anterior é que vão ser utilizadas aqui como informação. O produto A vai utilizar 120 horas e o produto B vai utilizar 80 horas. Muito bem, se eu sei qual é o método de rateio dos custos indiretos que vai ser utilizado para resolução do exercício, muito simples. Assim como a gente fez na atividade, a gente vai determinar qual vai ser o percentual, o nosso primeiro passo. E depois eu faço a multiplicação. Chego ao total dos custos indiretos de cada um dos produtos e vejo qual a pergunta. Qual é o custo total para a fabricação de cada um desses produtos? Total vai ser custo direto mais os custos indiretos. Então vamos lá, vamos fazer passo a passo para vocês entenderem cada uma das informações. Aí eu gero uma incógnita e aí eu tenho uma tabela aqui para a gente conseguir fazer esses cálculos.
Então vai funcionar assim. Para eu encontrar o percentual de participação de cada uma, eu vou fazer 120, aqui que é esse valor, então vai ser 120. Vou fazer uma divisão por quanto? Divisão por 200, que é o meu total. 120 dividido por 200, eu vou chegar a um total de 0,6. Como eu quero em percentual, eu faço vezes 100, que vai dar um total de 60%. Então, eu sei que a participação do produto A é de 60% aqui, de acordo com as horas máquinas. E o produto B também, faço 80 dividido por 200, que dá 0,4, que é um total de 40%. Sempre interessante a gente fazer esse cálculo, porque, professor, se encontrou 60 aqui, é bem provável que aqui seja 40. Mas se eu errei isso aqui, eu vou errar o outro também. Então, façam os cálculos ali, para a gente não ter problema. Encontrei o 100%, já sei a participação de cada uma, e agora, muito fácil para mim, olha lá. Supervisão de produção. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu sei que essa tabela eu já posso montar, aqui é 60%, aqui é 40%, aqui também 60% e aqui é 40%. Faça a multiplicação. 120 mil vezes 60%, eu chego ao total aqui de 72 mil reais. 120 vezes 40%, total 48 mil reais. Aqui, mais fácil ainda, 100 mil vezes 60%, total 60 mil. 100 mil vezes 40%, total 40 mil. Beleza? E agora eu vou fazer a soma aqui dos custos indiretos. Vou somar 72 mais 60, vou chegar a um total de 132 mil reais. Se eu somar aqui os 48 mais 40, chega a um total de 88 mil reais. Simples. O custo de produção para o produto, o meu item lá, que é o produto A, ficou em custos indiretos 132 mil. E o do produto B, total 88 mil reais. Tudo bem até aqui? E aí, é claro, depois, a única coisa que eu preciso fazer é chegar na soma de cada um dos valores. Então, só para a gente fazer um comentário bem rápido aqui de cada um desses cálculos, determino qual é o meu percentual e faço uma multiplicação ali. Então, faço uma divisão da quantidade de horas que ele tem, divido pelo total. Eu encontro um percentual e depois eu faço as multiplicações. Deixa eu mostrar para você uma tabelinha aí para você poder copiar aí, que vai ficar com uma letra muito melhor. Vamos lá. Deixa eu te mostrar o que a gente fez aqui. Então, a gente determinou qual era o meu percentual, dividindo 120 por 200, 60%. 80 dividido por 200, 40%, totalizando 100% o meu total. Depois também, uma tabela aqui já com um acabamento melhor para você poder analisar. A gente determinou aqui que o percentual de cada um desses itens aqui, eles já foram apresentados aqui para nós. Então, eu tenho 60% e 40%, 120 vezes 60%, 72 mil. 120 vezes 40%, total 48 mil. E assim o procedimento ele continua. 100 mil, se eu multiplico 60% aqui vai dar 60 mil. 100 mil vezes 40%, total 40 mil. E eu fecho o nosso exercício fazendo o quê? A soma desses dois valores, 132. A soma desses dois valores aqui também, total 88 mil. Então, eu já sei quanto de custo indireto cada um desses itens eles vão utilizar na resolução do nosso produto. Pergunta, total dos custos indiretos. Você já consegue identificar do produto A e do produto B, se for uma pergunta lá do nosso exercício. Se for a questão dos custos diretos, já está pronto, não tem problema. Tá, eu quero saber qual é o meu custo total. E aí, para custo total, eu teria que fazer a soma dos custos diretos. Lembra lá no início do exercício, a gente começou lá com a soma dos custos diretos, que ele estava somando os valores de matéria-prima e mão de obra direta. O produto A estava consumindo 30 mil e o produto B 50. Quando nós fizemos o rateio dos custos indiretos, nós conseguimos chegar em 132, produto A, 88 e produto B. Vamos imaginar aqui que o exercício seu está perguntando lá qual é o custo total para fabricar o produto A,
Você vai dizer que é 162 mil, porque eu estou fazendo uma soma de 30 mais 132. E para fabricar o produto B, 138. Somando aqui, 50 mais 88, a gente consegue chegar no nosso resultado ali sem problemas. Então perceba, qual o critério de rateio que nós estamos utilizando aqui? Critério de rateio com base nas horas máquinas. Utilizando esse critério de rateio, nós conseguimos chegar no valor ali de cada um dos produtos. Produto A e produto B, fizemos a soma dos diretos e indiretos, conseguimos chegar. Professor, mas se a empresa fosse fazer uma tentativa de um outro tipo de critério de rateio, os diretos não iam ter alterações, porém, os custos indiretos eu teria que fazer uma distribuição lá de uma outra forma, utilizando um outro critério. Digamos que lá no final eu tenho que tomar uma decisão qual o melhor critério para a empresa, então nós vamos fazer uma comparação. Vou te mostrar também que esse tipo de dado ele pode ser demonstrado ali através de um gráfico. Vamos lá para a gente ver esse gráfico como é que vai ficar. Olha lá, eu tenho aqui o total dos meus custos, fiz uma separação dos custos em custo indireto e custo direto. Lembrando que direto nós não vamos precisar fazer o rateio desses valores, eu tenho 30 mil e tenho 50 mil. Depois do indireto, utilizando o rateio, o que a gente utilizou? Horas máquinas. Cheguei a 132 para o produto A, 88 para o produto B. Se eu fizer uma soma aqui desses dois valores, eu consigo entender que o produto A, ele teve um total de R$ 162 mil e o produto B teve um total de 138 mil. E a gente chega ao final desse exercício, né, que tinha como objetivo realmente fazer com que você entendesse um pouco mais, ali, um passo a passo, utilizando dois produtos. Lembrando que vocês podem utilizar equipamentos, pode utilizar departamentos para fazer rateio, isso tudo depende da sua atividade lá enquanto gestor. Tudo bem? Para comparar os dados, nós chegamos, guarde bem esses valores ali, o 162 e o 138 para cada um desses produtos, vamos gravar esse valor, porque agora a gente vai utilizar os mesmos dados, porém, um outro critério de rateio para a gente fazer a comparação no final. Então, vamos lá para a nossa atividade. Esse professor vai dar um tempinho maior para você poder resolver, você vai poder fazer um passo a passo e depois a gente faz a conferência. Atividade, então, olha, determinada empresa ocorrerem os seguintes gastos no período. Vocês vão perceber que os valores aqui eles são iguais, né? Utilizando como critério o total dos custos diretos. Esse vai ser o meu critério de rateio, com base nos custos diretos. Muito bem. Aí eu tenho aqui, total dos custos diretos. Nós temos a soma lá, 30 mil para o produto A, 30 mil para o produto B. Se esse é o meu critério de rateio, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o percentual de aplicação aqui desses custos diretos. Como é que a gente faz a continha? Então, vou deixar você pensar agora na distribuição, como é que a gente vai chegar nesse valor. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma outra planilha aqui, levando em consideração que a supervisão de produção continua sendo 120 mil e a depreciação da fábrica continua sendo 100. Total, 220 mil reais. Você vai preencher esses dados para a gente aqui e depois a gente vai fazer o seguinte, vamos fechar o exercício. Olha cá, a última aqui, olha, eu sei que os meus custos diretos, eu não preciso fazer nada por enquanto, olha, só somar os valores. E aí, esses custos indiretos, após o rateio, é que você vai ter que apresentar aqui na nossa planilha, e aí depois nós vamos fazer a verificação de cada um desses dados, e lá no final, para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer a comparação de cada um desses dados. Tudo bem? Então, o professor vai dar um tempo maior aí para vocês, a gente pode fazer algumas intervenções aqui para ir mostrando os resultados, para que você possa dar continuidade. Qual que é o nosso objetivo? Já temos lá o nosso rateio com base nas horas máquinas. Agora, você enquanto gestor, olha, eu acho que se a gente fizesse esse critério de rateio com base em um outro dado, quem sabe eu posso chegar mais próximo da realidade da empresa. Então, nós temos aí uma outra tentativa para vocês. Vamos deixar vocês calcularem. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, professor, deu um tempo aqui para vocês conseguirem chegar no resultado. Temos várias participações. Pessoal lá de Janaúba, Minas Gerais, um grande abraço para vocês. Santa Luzia também participando. Pessoal de Rondônia, Pará, Bahia, Tocantins, Rio Grande do Sul, pessoal de Goiás. Também o pessoal lá de Xinguara, sempre participativo. Um grande abraço pessoal lá de Jaú também. Todo mundo mandando o resultado ali. Agora a gente vai conferir esses dados. Qual era o objetivo da nossa atividade? É muito simples. Nós fizemos uma tentativa utilizando um critério de rateio e agora nós vamos utilizar um outro critério para saber se realmente existe uma diferença nisso, ou se é a mesma coisa, ou se essa diferença também é uma diferença significativa que a gente precisa voltar os olhos aí para essa tentativa para que a gente não cometa nenhum tipo de erro. Vamos lá. Primeiro passo, nós tínhamos que encontrar o percentual. Vamos lá para o quadro, eu já te mostro dessa atividade. Então eu tinha que determinar aqui qual era o percentual de participação. Se eu estou utilizando como critério de rateio os custos diretos, é muito simples. Nós vamos fazer uma divisão. 30 mil divide por 80 mil, que vai dar 0,375. Eu tenho um número decimal aqui, 37,5%. Também, 50 mil dividido por 80 mil, 0,625. E aí eu quero esse número em decimal, 62,5%. Determinei meus percentuais e aí eu vou lá para a resolução e agora vai ficar tudo mais fácil. Mesmo sendo o número decimal, eu vou utilizar a calculadora simples lá e eu chego no valor. Então aqui eu sei que é 37,5%. Já vou mostrar uma tela melhor para vocês. 37,5%, só para a gente ver como é que resolve isso aqui. Aqui, 62,5%. Você pode montar uma tabelinha disso aqui na hora da resolução da sua avaliação, não tem problema. Mas geralmente vem algo para você já dar uma olhada. Multiplicando 120 vezes 37,5, colocaram lá no chat lá que o valor era de 45 mil. 120 vezes 62, total 75 mil reais. O mesmo eu faço com os 100 aqui, vezes 37,5 e vai dar 37.500. Aqui do outro lado vai dar 62.500. Está igual de vocês? E a gente faz uma soma. Somando esses dois valores aqui, eu vou fechar com 82.500, os meus custos indiretos, e um total aqui de 137.500, para a gente fechar o total de 220 mil. E agora, a outra parte era para vocês fazerem a soma desses dois itens. Eu já tenho lá o 30 mil e tenho 50, só somar 82.500 e aqui 137.500, fechando. 112.500 aqui para o produto A e aqui 187.500. Parabenizando os alunos lá que conseguiram enviar o resultado para que a gente pudesse chegar num total. E agora, olha, já numa forma aqui mais tranquila, quem quiser fazer as suas anotações, utilizando o critério de rateio com os custos diretos, nós determinamos em primeiro passo aqui os percentuais, dividindo esse por esse e esse por esse. A partir desse valor, eu monto a minha tabela aqui, olha, com todos os dados, determinando cada um dos percentuais, fazendo cada uma das multiplicações aqui, tudo certinho, 120 vezes esse, depois vezes esse, o 100 vezes esse, depois vezes esse, e somo os dois valores, 82.500, 137.500. Tudo bem, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a soma dos custos diretos e custos indiretos. Olha lá. Se eu fizer a soma desses valores, eu vou chegar num total de 112.500, assim como vocês colocaram no nosso chat, e 187.500 para cada um dos produtos, produto A e produto B. Fechamos aqui, nós temos o total aqui dos custos, que é um total de 300 mil, e agora a nossa pergunta, se realmente a mudança desse critério de rateio, ela vai ter alguma influência na nossa tomada de decisão. Porque se eu fiz um critério de rateio e eu percebo lá que um produto A ou produto B, algum dele tem, sei lá, um custo maior que é o custo de produção,
verifico também o seu preço de venda, verifico qual o retorno desse produto, a quantidade de vendas também que esse produto tem, e eu preciso tomar uma decisão. Novamente, a gente vai pensar numa situação em que a empresa ela precisa decidir entre continuar fabricando o produto A ou o produto B, e ela precisa tomar uma decisão. Perceba que uma decisão errada para esse tipo de atividade, isso pode comprometer e muito a empresa ao final. Eu deixei de fabricar esse produto, já não vou comprar mais matéria-prima, só vou comprar matéria-prima para fabricar o produto B, por exemplo. E depois eu descubro que ele tem um custo muito alto e as minhas expectativas elas são frustradas lá e a empresa pode ter um problema sério. E é claro, você enquanto gestor, contador dessa empresa também vai estar envolvido aí dentro desse problema que foi causado ali por uma decisão errada. Vamos comparar? Comparar as duas situações, utilizando o critério por horas máquinas, então, e utilizando o critério pelos custos diretos. Vamos lá verificar como vai ficar isso aí. Então, a nossa comparação. Olha lá. A primeira tentativa que a gente fez aqui, utilizando o critério através das horas máquinas, o produto A, ele teve um custo total de produção, envolvendo custos diretos e indiretos, de 162 mil. Nós fizemos juntos esse aqui. E depois vocês fizeram utilizando o custo direto. Percebam a diferença entre esses critérios de 162 para 112.500. Nós fizemos ali passo a passo, tudo certinho, não teve problema. Porém, utilizando horas máquinas para o meu produto B, deu 138 mil. Lembra lá do nosso primeiro exercício? E utilizando o critério de custos diretos, olha só a diferença aqui gritante, que é de 187.500. Percebam que o total aqui dos custos, eles continuam sendo os mesmos, mas a utilização de critérios diferentes, existem outros, né? Você pode fazer lá com base nas horas, na mão de obra, pode utilizar vários critérios para chegar nesse valor. Mas percebam que isso vai gerar uma informação aqui que precisa ser muito bem analisada. Professor, mas como é que eu vou definir qual dos dois aqui realmente é o melhor critério? Você vai analisar a situação da empresa, vai verificar se esse produto realmente ao final, ele tem a possibilidade de ter um custo de produção maior que esse produto B, ou vice-versa. A gente percebe que o produto B, o final lá, de acordo com todo esse histórico que ele tem, realmente ele tem um custo de produção maior. Então, esse critério de custos diretos aqui realmente seria mais interessante. E ali, é claro, nós vamos trabalhar a nossa gestão, a nossa conversa com as pessoas envolvidas ali no processo, para a gente conseguir chegar num resultado mais interessante. E ali, quando essas pessoas que vão tomar a decisão sobre o melhor critério também para ser utilizado, ali a linguagem vai ser uma linguagem bem contabilidade de custos mesmo, para fazer essa gestão. Olha, verifiquei que os custos indiretos, os variáveis, o método de custeio que foi utilizado aqui, esse critério de rateio, olha, uma linguagem bem apurada ali para a gente realmente tomar uma decisão, e aí todos os envolvidos precisam entender um pouco mais sobre isso, ou então o gestor precisa dar mais informações para que essas pessoas realmente elas possam colaborar de uma forma interessante na tomada de decisão. Mais uma questão de reflexão, vamos lá ver o que tem aqui. Questão de reflexão. Porque uma boa gestão de custos, para que uma boa gestão de custos, ela pode contribuir aqui para a tomada de decisão nas organizações, você acredita realmente que essa boa gestão ela vai contribuir para uma decisão adequada? Ou você acha que nós poderemos ali, vamos colocar uma situação, eu posso trabalhar com a minha intuição. A minha intuição é que esse produto aqui realmente, eu acho que ele tem um custo maior. Nós vamos trabalhar no achismo. Eu acho que se a gente deixar de fabricar o produto, a empresa realmente vai ter um crescimento aí em percentual. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Qual a sua opinião? É bem rápido, coloca aí, a gente vai voltar depois para trabalhar mais um exercício prático. Já já nós estamos de volta.
Então, para saber mais por que essa boa gestão de custos, ela vai poder contribuir realmente para uma gestão adequada ali para o sucesso da empresa. Vamos lá. O pessoal de Janaúba está dizendo o seguinte, olha, essa gestão ela vai levar informações detalhadas de custo dos produtos, que vai contribuir também para as decisões mais assertivas na administração empresarial. Muito bem, essa gestão ela tem realmente esse objetivo aí, que é trazer informações mais adequadas. O pessoal de Bahia está dizendo, além de uma boa gestão de custos, deve ser avaliado aqui o desempenho operacional da organização. Isso mesmo, nós vamos descobrir o quê? Várias ferramentas para que a gente possa colocar em prática as nossas atividades. A gente fala em custos, mas a gente não pode abrir mão lá das despesas. A gente fala em custos internos, mas a gente também não pode abrir mão do que o mercado ele está oferecendo. Nós temos a empresa, mas nós temos que estar de olho também lá na concorrência. A nossa atividade é uma atividade de venda lá no balcão da empresa, mas nós temos também as atividades que são vendas virtuais, tudo isso precisa ser analisado. O pessoal da Bahia está dizendo que os alunos aqui de Alagoinhas disseram que é essencial que essa gestão de custos ela aconteça. Muito bem. Parabéns aí pela participação de vocês. E nós temos uma dúvida aqui de um aluno, já abrindo nosso momento de perguntas aqui. O método de custeio por atividade, ele pode agregar valor aos produtos? Muito bem. O que é, na verdade, agregar um determinado valor a um produto? Tem o questionamento lá do Edivan. É que é o seguinte, ó, ele é do polo de Janaúba, também lá de Minas Gerais. Quando a gente fala de método de custeio, utilizando o ABC, é como se fosse um critério de rateio em que nós vamos verificar um departamento. Esse departamento vai ter sua atividade. E essa atividade ela vai gerar o quê? Um custo. Então, nós vamos observar essa atividade, ao invés de verificar lá quanto está gastando de energia, quanto está gastando de água, de mão de obra e tudo mais, nós vemos a atividade em geral. Então, isso não vai agregar valor ao nosso produto. Ele vai ser o quê? Uma ferramenta que vai se utilizar para saber quanto aquela atividade realmente ela acumula de gastos. Tudo bem? Agora vamos lá para a nossa última atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso enunciado. Então, nós temos aqui uma determinada empresa. O que vai acontecer? Vamos ver. Os gastos nesse período eles foram os seguintes. Apresentando para vocês. Olha aqui, agora nós vamos trabalhar com 3 produtos. A nossa empresa teve uma evolução. Nós vamos ter o produto X1, X2 e X3. A matéria-prima utilizada para o X1 é de 15 mil, 25 para X2 e 35 para X3. Total, 75 mil. Estamos falando dos custos diretos, professor. Muito bem. Mão de obra direta, 28 para X1, 15 para X2, 25 para X3. Total dos custos diretos, 43, 40 e 60. Tudo bem, isso aí é o nosso enunciado. As horas máquinas de X1, 200. 400 de X2, 200 de X3, total 800 horas. Estamos somando esses valores. Muito bem, vamos continuar a nossa informação aqui. Eu tenho um outro dado. Faça o rateio dos custos utilizando aqui, custos indiretos. Nós vamos ratear com base nas horas máquinas. Muito bem. E aí nós temos outro dado aqui, que a empresa ela tem o aluguel da fábrica num total de 250 mil e a depreciação da fábrica no total de 100 mil. Ó, os custos indiretos aqui, 350 mil. Muito bem, eu tenho que determinar cada um desses valores aqui. Aí vocês vamos lá colocar a mão na massa para a gente chegar no resultado. E já vou deixar uma planilha para você aqui, a tabela da atividade, que você vai determinar o percentual de cada um desses custos e vai chegar no total aqui dos meus custos indiretos de 350 mil para a gente fechar a nossa atividade de hoje. Lá no final, o que a gente pretende? Pretende verificar a soma de cada um desses produtos, o custo total. Você vai encontrar lá qual é o percentual, o custo direto já está tudo certo, o indireto eu preciso fazer um rateio. No final, X1, custos diretos e indiretos, deu um valor. X2, X3, segue o mesmo procedimento. Tudo bem? Bem tranquilo, nosso critério é com base nas horas máquinas. Mais uma atividade para vocês. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos colocar lá
quais os percentuais utilizados, quanto deu lá a soma dos custos diretos e indiretos de cada um desses produtos. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção e também as considerações finais da nossa aula de hoje. Até já. Muito bem, meus queridos, estamos de volta, pessoal lá de Minas Gerais, de Pará, de Rondônia, todo mundo participando aqui, enviando já os resultados finais da nossa atividade. Vamos verificar passo a passo essa resolução. Vamos lá dar uma olhada no quadro. A gente já tem aqui, primeiro, a participação, né, as horas máquinas. Nós vimos lá que o X1 tem 200 horas, X2 400, X3 tem um total de 200 horas. E aí, aplicação dos percentuais, aqui utilizando as horas máquinas, 25, 50 e 25. Como é que a gente faz? 200 dividido por 800, multiplicando por 100, chega a 25, e a gente repete esse mesmo procedimento para os outros. E aí nós vamos lá para os nossos custos indiretos de fabricação. Como é que a gente chega nesses valores? Vamos lá preencher todos aqui para vocês poderem conferir. Aluguel da fábrica, 250 mil, vezes 25%, 62.500. 25 mil vezes 50%, 125. Multiplica de novo, 250 vezes 5%, 62.500. A gente repete esses percentuais aqui, ó, deixa muito claro, e eu vou multiplicar 100 mil vezes 25%, 25 mil. 100 mil vezes 50%, 50 mil, e vezes 25% de novo ali, chego a
25 mil. E agora eu faço uma soma, porque qual é o meu objetivo aqui? Encontrar a soma dos custos indiretos. Somando 62.500 mais 25, 87.500, o mesmo procedimento para o X2, que é 175, e o X3, 87.500. Beleza? A gente consegue fechar nesse valor e depois, olha, dá uma olhadinha aqui no meu final. X1, X2, X3, preciso tomar as minhas decisões. Custos diretos, não preciso fazer nada, já são apresentados aqui. Depois que eu fiz a soma dos custos indiretos, olha lá, 87.500, 175, 87.500. Somando, o meu custo total para fabricar X1, 130.500. Parabéns lá, o pessoal conseguiu chegar no resultado bem tranquilo. 215 para X2 e depois 147.500 para X3. A gente chega ao final aí da nossa atividade, a nossa resolução aqui, e parabenizando todos os alunos que conseguiram chegar no resultado e também os tutores aí que mandaram a participação de cada um deles. O objetivo de hoje foi fazer o quê? Falar sobre o nosso ciclo de custos lá. Identifico, faço toda aquela apuração, depois eu faço uma identificação deles, separo em custos e despesas, custos fixos variáveis, diretos e indiretos, e depois eu tomo a minha decisão enquanto gestor. Tudo bem? Falamos também do nosso critério de rateio ali, utilizando horas máquinas, custos diretos, fazendo comparação entre esses métodos de custeio e chegando no resultado aí que vai ser favorável para a empresa. Tudo bem? Próxima aula vocês têm avaliação, interessante vocês reverem as aulas que precisarem, entender mais sobre o ponto de equilíbrio, margem de contribuição e tudo o que foi visto até agora. Lembrando que além da aula, existem os outros materiais. A gente tem um livro, temos a web aula, temos muitas informações ali. Tudo bem? Espero realmente ter colaborado aí com o seu entendimento a respeito da gestão de custos, agradecendo a participação de vocês, alunos, também dos tutores de sala, toda a equipe técnica aqui, o nosso tutor eletrônico também, muito ativo. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.